Gravando de novo. Por favor, você pode lembrar pra gente e para as pessoas que vão olhar no meu vídeo, a diferença de carboidrato simples e carboidrato complexo. Tá, então assim, carboidrato simples envolve amido, de alguma maneira. E carboidrato simples é, no geral, aquilo que está perto da terra. Ou logo abaixo ou logo acima. Ah, tá. Isso significa batata, batata baroa, batata doce, inhame, cará, abóbora, bardana, cenoura, beterraba. Tudo que está perto da terra, que tem o que? Pritivi, que é o alimento de estabilidade, que é o que é mais demorado para digerir. Ah, que legal. Está perto da terra, tem pritivi, que é o que? Estabilidade. Está ali, está pegando aquela energia. Os carboidratos mais complexos, eles já sobem mais. Então, eles já têm mais o princípio de movimento. Eles já são mais leves em comparação a uma batata. Ainda que, também, mas no caso do que a gente está falando aqui, a alimentação Ayurveda, ela, no geral, não combina muitas frutas com o prato das gramíneas, por uma questão de tempo de metabolização. As gramíneas são arroz, trigo, cevada, cevadinha, quinoa, painço, um monte de coisa. Então, essas coisas, elas demoram, em geral, 1 hora, 2 horas para ser digerida, enquanto que a fruta de 20 a 30 minutos normalmente já é. Então, se uma coisa que demora 20 a 30 minutos está misturada com uma coisa que demora 1 hora e meia, aquela coisa que demora 20 a 30 minutos vai ficar 1 hora fermentando. Então, se você tem uma alimentação crudívora que você come tudo no mesmo ritmo de digestão, não tem problema misturar. Mas se você tem uma alimentação que uma coisa vai demorar muito mais do que a outra, não é tão bom misturar. Então, a ideia é as coisas que demoram mais tempo para digerir antes. As coisas um pouco menos demoradas depois. Um pouco menos demoradas depois. Um pouco menos demoradas depois. Não, mas o feijão, ele não é um negócio tão difícil de digerir no Ayurveda. Porque ele é cozinhado com cúrcuma e louro. Então, e ele é feito na forma de dal. Cominho. Cominho um pouco, depende da quantidade de pita que você tem. Vata é ótimo, pita nem tá. Como é que você dá conta de qualquer oleaginosa no Ayurveda? Oleaginosas são vagens, tá? Tudo que nasce na forma de vagem. Feijão, soja, ervilha, lentilha, tudo isso que tem bastante nitrogênio, de uma perspectiva bioquímica. Mas castanhas são oleaginosas também, né? Leguminosas, né? Mas leguminosas, Leguminosas é lentilha, né? mas leguminosas rola uma certa confusão porque as pessoas acham que legume, por exemplo, chuchu é uma leguminosa, acho eu também. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, legumes. Então, assim, normalmente a referência que eu vejo é oleaginosa. E no Ayurveda, as castanhas também requerem um tempo de digestão, mas normalmente elas esquentam muito. Então, os pitas quase nunca comem. A não ser semente de abóbora, semente de girassol e coco. Amêndoa. É bom pro vata, né? Assim, 1 por dia. Ou não? No teu caso, é porque você come muita coisa crua, então acaba não dando problema. Mas a forma como você processa, depois a gente vai ver a questão do processamento. Se você pega o milho e come ele cru, o milho verde é completamente diferente de um milho cozido no leite. Completamente diferente, tem uma das propriedades que ficou. Porque a gente, no fundo, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso. A gente não está comendo milho mais. A gente está comendo o efeito quente e adstringente. Que a gente, por acaso, chama de milho. Mas se você come o milho cozinhado no leite com açúcar, aquilo dali ficou muito mais pesado. Muito menos adstringente. E aquilo dali ficou ótimo para tratar vata. Quando que antes era ótimo para tratar kapha. Então a gente vai ver isso aos poucos, que cada vez menos você vai comer uma entidade chamada aquele alimento e cada vez mais você vai comer uma propriedade chamada víria. Quanto mais você for sacando os vírias, mais você vai transformar o teu alimento no teu remédio. A frase do Hipócrates é ótima, mas ela não é tão trivial assim. Porque ela envolve um conhecimento que faz com que seu alimento seja o seu melhor remédio. Mas não é imediato. Os vírias, teria como pautar
apontar essas variáveis que existem. Então você falou de peso, temperatura, sabor. O sabor não é Não, víria, sabor é raça. Graça. Tá? Então assim, víria pode ser basicamente tudo, mas em termos de alimentação a gente vai focar principalmente em 3 pares, que é quente e frio. Esse daí é o que mais aparece, às vezes só aparece esse. Um outro bem importante é leve e pesado, que esse aparece um tanto também. E o último que aparece pouco, mas que é bem importante, é seco ou umedecente. Normalmente traduz como oleoso, mas oleoso é uma palavra meio arriscada. Eu prefiro traduzir como umedecente. Esses 3 pares dá para você já tratar tudo que você precisa. Se é ama, se é acne, se é dosha, se é tudo. Você já consegue fazer um bom aparato com essas ferramentas. Você falou que o sabor era... Raça, que são as propriedades, as essências. Tá? Então, cada vez mais a gente vai conversar assim, o que o Vata precisa? O Vata precisa de uma alimentação que esquente, que seja umedecente, que seja acalmante e que seja uma alimentação que não requer uma quantidade muito grande de acne no mesmo momento. Aí a gente vai olhar para fora e vai procurar isso. Mas a gente vai entender os princípios. Quando a gente vê mais os doshas, a gente vai entender por que esses atributos tratam Vata, porque Vata é o contrário disso. Pitta vai ter os análogos dele, Kapha vai ter os outros análogos dele. Então deu para entender? A gente hoje aprendeu 4 palavras, falou mais de 3. Raça, Virya, Vipak e Prabhava. Mas Prabhava a gente hoje não vai falar muito, porque isso é mais na parte de herbologia do que na parte de comidologia. Voltando no Vipak. Aí você falou, tem os alimentos têm efeitos anabólico ou catabólico. E tem um terceiro que há uma certa discordância. Porque assim, na Ayurveda existem grandes sintetizadores de conhecimento, historicamente. Um deles é o Charaka, que é talvez o mais conhecido. E o outro é o Sushruta, que também é bastante conhecido. Então eles tinham umas certas discordâncias. Ainda que fossem leves, tinham umas certas discordâncias. O Charaka, ele põe 3 propriedades pós-digestivas. Aquela que nutre todos os teus tecidos, todos os teus sistemas. Aquela que diminui todos os teus sistemas. E uma outra que aumenta todos os seus sistemas até o último dos sistemas, que é o Shukra. Quando a gente estiver nos tecidos, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Aí vai falar, o que ele estava falando do Vipak Anula é que ele não nutre o Shukra. Aí você vai entender tudo que eu falei. Mas isso é na quarta-feira que vem. Então, basicamente, quando a gente quer fazer programa de desintoxicação, a gente usa muitas coisas que tem um Vipak que seja catabolizante. Que a gente quer cortar um monte de coisa dentro do teu sistema que é âmbito. Quando a gente, depois que termina o processo do Panchakarma, a gente entra com uma dose imensa de coisas anabólicas para revitalizar o teu sistema a partir da casa arrumada, com a parede já minimamente organizada. Mas isso daí envolve primeiro você tirar a craca. Tem que bater, tem que raspar, não sei o que. Isso é catabólico. Depois que a gente chega com a massa para passar, põe tecido, não sei o que, é anabólico. E tem um outro que é como se a gente deixasse aqui. Não está pronto ainda, mas já deu um jeito. Então esse daqui seria o Vipak Anula, que não chegou até o final, mas deu conta de quase tudo que precisava. Esse exemplo é perfeito. Então essa nossa parede é um Vipak Anula. Foi quase lá, chegou quase na parte da tintura e tecido, entendeu? Faltou um pouco. Mas esse um pouco é significativo, não é um pouco quase nada. Gostei. Comer é apropriado. Legal. Vamos? Muito bem. Então, semana que vem a gente vai conversar sobre os dados. Dados. Para a gente ter saúde no Ayurveda,
a gente precisa de Samadosha, Samadato, Samagni. A gente já conversou muito sobre Agni, a gente não conversou nada sobre Dato e conversou alguma coisa sobre Dosha. Mas em sânscrito a gente sempre compreende do final para o início. Então a ideia de você ter saúde é primeiro Samagni, depois Samadato e depois Samadosha. Quando a gente entende isso bastante, a gente consegue viver ayurvedicamente. De uma maneira, com a nossa fisiologia pelo menos funcionando bem. Então amanhã a gente vai para a segunda etapa do Samadosha, Samadato, Samagni. Sama é equânime. Agni vocês já sabem, Dato a gente vai ver. E Sama é tudo de bom no Ayurveda. Qualquer coisa que você vê Sama, não Saama, depois a gente vai ver que Saama é tudo de ruim, mas Sama é tudo de bom. Tem que lá não faz. No sânscrito não tem acento, só tem prolongamento das palavras. Então Sama é a curto, Saama é a longo. Isso vai ter várias coisas. Tá bom? Então terminamos nossa quinta sessão hoje. Tivemos quinta sessão, não foi? 1 hora, pontualmente. E quarta-feira que vem estamos aí. Tudo de bom. Vamos que vamos.